Minha história tem a ver com os bosques. Veja, desde mais ou menos os meus 16 anos eu tenho uma fobia horrível deles, por algo que me aconteceu. Tudo começou quando uns amigos e eu assistimos ao filme A Bruxa de Blair. Não sei se alguém já viu, mas é daquela bruxa que se escondia em um bosque. Pois bem, a nós surgiu a ideia boba de ir a um bosque próximo para ver se víamos uma bruxa. Éramos todos adolescentes e nos sentíamos invencíveis. Sem contar nada aos nossos pais, pegamos uma lanterna, uma tábua Ouija que um amigo roubou da irmã e fomos de noite. No bosque só se ouviam nossas risadas nervosas. Sentamos no chão, colocamos a Ouija e começamos a invocar demônios. Só falávamos coisas bobas e feitiços que encontramos na internet, mas nada acontecia. Depois de 1 hora, entediados, guardamos tudo e decidimos voltar. Caminhávamos em grupo, fazendo piadas para não admitir que o bosque nos deixava de nervos à flor da pele. De repente, um grito bizarro rompeu o silêncio. Não era humano, e nós nos detivemos, congelados. Logo outro grito. Olhei para meus amigos e todos estavam pálidos. Podia ser algum drogado que estava por ali, mas quando voltamos o olhar para as árvores, havia algo enorme de pé sobre 2 patas. Seus olhos brilhavam um tom meio laranja, não se movia e só nos observava. Meu coração batia tão forte que pensei que ia saltar do peito. Corremos por instinto, tropeçando em raízes, sem olhar para trás. Mas antes de perdê-lo de vista, vi algo que nunca esquecerei. Esse ser levantou uma pata e nela pendia uma cabeça humana, com os olhos abertos e um líquido escorrendo da boca. Chegamos ao trevo de terra sem fôlego e ninguém disse uma palavra durante todo o caminho até em casa. Estávamos apavorados demais. Dessa vez aprendi uma lição valiosa. Se você procura por algo, tem que estar preparado para encontrar. Existem experiências na vida que marcam uma pessoa para sempre, e o que me aconteceu durante meus primeiros meses como coveiro é uma dessas coisas que nunca poderei esquecer. Sinto calafrios ao lembrar cada detalhe daqueles dias, mas acho necessário contar essa história para que outros saibam que às vezes os mortos não descansam em paz quando não recebem o tratamento que merecem. Não busco que acreditem em mim. Só quero me desabafar de algo que guardei por anos. Tudo começou quando consegui trabalho como coveiro no cemitério municipal da minha cidade. Era meu primeiro emprego desse tipo, e eu não tinha muita experiência cavando covas ou lidando com assuntos relacionados aos mortos. O encarregado me contratou porque precisava de ajuda urgente e eu estava disposto a trabalhar por um salário que me permitia sustentar minha família enquanto não encontrava algo melhor. Esse cemitério é mal localizado e fica na saída, cercado de mato por todos os lados, e durante as tardes o lugar parece muito silencioso e isolado. Eu tinha que cavar pela manhã, ajudar nos enterros quando as famílias chegavam e depois limpar as ferramentas e me certificar de que tudo ficasse em ordem. Depois de umas 2 semanas comecei a notar algo estranho que acontecia sempre à tarde. Quando já tinha terminado minhas tarefas e me preparava para ir embora, caminhando em direção à saída, via uma menina pequena que vinha do mato e se aproximava de onde eu estava. Na primeira vez que a vi, pensei que fosse uma menina da região que tinha vindo visitar o túmulo de algum parente, embora me parecesse estranho ela estar sozinha naquela hora e ainda por cima vinda do mato. Era uma garotinha de uns 8 anos, com o cabelo comprido, vestida com roupas velhas que pareciam trapos. Ela chegou perto de onde eu recolhia minhas ferramentas e me disse que, por favor, eu tirasse o corpo dela da terra e o colocasse no solo sagrado do cemitério. No início pensei que estivesse brincando ou que talvez tivesse perdido algum brinquedo enterrado em algum lugar. Perguntei bravo do que ela estava falando
E onde estavam os pais dela? A menina não respondeu, apenas repetiu a mesma coisa com a mesma voz tranquila, dizendo que precisava que eu tirasse o corpo dela de onde estava e o enterrasse no cemitério. Depois de dizer isso, virou-se e caminhou de volta para o mato, desaparecendo entre os espinhais antes que eu pudesse segui-la. Naquela mesma noite, contei à minha esposa o que havia acontecido, e ela disse que provavelmente era uma menina inventando histórias. Aconselhou-me a, se a visse novamente, perguntar onde morava para poder falar com os pais dela e me certificar de que chegasse bem em casa. Mas a menina continuou aparecendo todas as tardes, sempre na mesma hora e sempre com a mesma mensagem. Pedia que eu tirasse seu corpo da terra, o colocasse em solo sagrado e depois ia embora caminhando para o mato, sem responder a nenhuma das minhas perguntas. Comecei a me preocupar, pois era óbvio que algo não estava certo. Tentei segui-la várias vezes para ver aonde ia, mas sempre que caminhava atrás dela em direção ao mato, era como se desaparecesse no ar. Por mais que eu me apressasse e tentasse não perdê-la de vista, chegava um momento em que simplesmente já não estava lá. Depois de uma semana disso acontecendo, comecei a sonhar com a menina. Nos sonhos, ela aparecia no meu quarto à noite, ficava parada ao lado da minha cama e repetia o mesmo que me dizia no cemitério. Os pesadelos ficaram tão intensos que deixei de dormir direito. Acordava várias vezes durante a noite com a sensação de que alguém estava parado ao lado da minha cama, mas quando abria os olhos não havia ninguém ali. Minha esposa percebeu que eu estava dormindo mal e perguntou se havia algum problema no trabalho, mas eu não tive coragem de contar sobre os sonhos. Uma tarde, depois de quase um mês desses encontros diários, decidi que precisava resolver o mistério de uma vez por todas. Quando a menina se aproximou com sua mensagem de sempre, perguntei diretamente onde estava o corpo dela. Disse que se realmente precisava da minha ajuda, tinha que me explicar exatamente o que queria que eu fizesse e onde eu deveria procurar. Para minha surpresa, dessa vez a menina não foi embora em direção ao mato como sempre fazia. Em vez disso, fez um sinal para que eu a seguisse e começou a caminhar em direção às árvores. Eu a segui de perto, tomando cuidado para não perdê-la de vista, como havia acontecido das outras vezes. Caminhamos pelo mato durante uns 20 minutos por um caminho que eu não conhecia e que parecia não ser usado há muito tempo. A menina sabia exatamente aonde ia. Nunca hesitou nem parou para se orientar. Finalmente chegamos a uma pequena clareira entre as árvores, onde havia algumas pedras grandes e a terra tinha uma aparência diferente do restante do chão. A menina parou em um ponto e apontou com o dedo. Então disse que o corpo dela estava ali e que precisava que eu o tirasse daquela terra que não era sagrada, para levá-lo ao cemitério onde poderia descansar em paz. Depois de dizer isso, começou a se desfazer lentamente até desaparecer por completo, deixando-me sozinho na clareira. Fiquei parado ali por vários minutos, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Já não podia negar que estava lidando com algo sobrenatural, mas ao mesmo tempo sentia que tinha a responsabilidade de fazer o que a menina me havia pedido. Se realmente havia um corpo enterrado naquele lugar, eu precisava fazer alguma coisa. No dia seguinte, voltei à clareira com uma pá e comecei a cavar no lugar exato que a menina tinha indicado. Não sabia o quão fundo teria que cavar, mas estava decidido a ir até o fim. Depois de uma hora de trabalho, minha pá bateu em algo duro que não era uma pedra. Cavei com mais cuidado ao redor daquela área e encontrei o que pareciam ser ossos. Continuei cavando até confirmar que havia, de fato, um esqueleto completo enterrado ali. Pelo tamanho dos ossos, era evidente que pertenciam a uma menina pequena, provavelmente da mesma idade do espectro que eu vinha vendo. Não havia como saber há quanto tempo aquele corpo estava enterrado ali, mas era óbvio que não tinha recebido um enterro apropriado. Não havia caixão nem nada que indicasse um sepultamento formal. Com muito cuidado,
recolhi todos os ossos que consegui encontrar e os levei de volta ao cemitério. Decidi esperar até a noite para realizar o enterro, porque não queria que ninguém me visse e me fizesse perguntas às quais eu não saberia responder. Eu não tinha ideia de quem aquela menina tinha sido ou como acabara enterrada no mato. Naquela noite, depois que escureceu completamente, cavei uma cova pequena em uma parte do cemitério, onde havia espaço disponível. Coloquei os ossos da menina em uma caixa de madeira que encontrei no depósito e os enterrei. Com todo o respeito e cuidado que pude, embora não soubesse seu nome, fiz uma oração por sua alma e pedi a Deus que a recebesse em paz. Desde essa noite nunca mais voltei a ver a menina no cemitério. Ela não aparecia mais à tarde quando eu terminava meu trabalho e os pesadelos também deixaram de me atormentar. Foi como se finalmente tivesse encontrado a paz que procurava havia tanto tempo. Olá, comunidade. O que estou prestes a relatar a vocês é algo confuso até para mim. Ainda não consigo compreender totalmente e, embora o tempo tenha passado, continua sendo difícil de processar. Peço, por favor, que esta história permaneça anônima. Nomes, lugares e detalhes não são precisos e, por minha segurança, prefiro manter assim. Quando souberem a história, entenderão por quê. Para começar, devo falar sobre minha irmã gêmea, Sofia. Éramos idênticas, tanto que frequentemente nos divertíamos confundindo nossos amigos, os professores e até nossa própria mãe alguma vez. Sempre fomos muito unidas até entrarmos no ensino médio. Sofia estava sempre rodeada de amigos, pretendentes e confusões. Eu, por outro lado, sou o oposto, tímida, reservada e com amigos que dá para contar nos dedos de uma mão. Enquanto ela se destacava e brilhava como uma das alunas mais queridas e populares, eu era mais bem invisível, alvo de piadas e de bullying constante. Com o tempo, nossa relação começou a se desgastar. Talvez a ferida mais profunda tenha se aberto no dia em que descobri Sofia lendo meu diário secreto, aquele onde eu confessava minhas inseguranças e, sobretudo, minha paixão por um garoto da escola. Pouco depois ela começou um relacionamento com ele. Não foi o namoro que me doeu, mas que ela fizesse isso sabendo o que eu sentia, quase como se tivesse querendo me machucar deliberadamente. Conto isso para que entendam que nossa união já estava fraturada e que Sofia começava a se tornar alguém diferente. Foi no último ano do ensino médio que notei as mudanças mais inquietantes. Sofia passou a se relacionar com pessoas mais velhas, não adultos totalmente, mas rapazes que pareciam já estar no fim de faculdade. Não era raro vê-la sair com eles, inventando desculpas para a mamãe. Desculpas que minha mãe não questionava, pois sendo mãe solteira tinha que trabalhar o dia todo e isso dificultava que soubesse o que estava acontecendo conosco. Eu também nunca contei nada, pois já tinha problemas suficientes, e falar a verdade seria mais um. Além disso, eu supunha que talvez ela só curtisse festas com eles, e nada demais. Na escola, ela seguia sendo a garota alegre, mas em casa tornou-se cada vez mais distante. Uma tarde, ao voltar da casa de uma amiga, ouvi minha mãe discutindo com Sofia. Subi as escadas e o que vi me assustou. No chão havia um tabuleiro Ouija, sal espalhado, um livro que parecia de ocultismo e outros objetos que eu não conheço. Só para especificar, esses objetos eram coisas que minha mãe tinha encontrado escondidas no armário dela. Minha mãe a confrontava, muito brava, exigindo explicações. Sofia, com um olhar de ódio que jamais esquecerei, respondeu que ela era o elemento. Sim, foi assim que disse, olhando para minha mãe com desprezo. Você nunca vai entender, eu sou o elemento. E depois de dizer aquilo, apontou para mim, e com uma voz estranha acrescentou: Sou o elemento, mas ela é quem me atacou,
Se ela não vivesse, tudo seria diferente. Minha mãe, com cara de não entender o que bulhufas era aquilo, reagiu do único jeito que pôde. Deu-lhe um tapa e gritou que ela estava de castigo. Por muito tempo me perguntei por que minha mãe não disse mais nada e se limitou a proibir as saídas com amigos. Ela tirou-lhe todas as permissões e ordenou que dali em diante queria vê-la em casa imediatamente após a escola. Longe de melhorar, aquilo só pareceu piorar. A atitude de Sofia tornou-se ainda mais estranha e ela ficou cada vez mais reservada e distante. Ela me olhava com desdém, dirigia-se a mim com zombaria ou com um sarcasmo que feria, como se eu tivesse feito algo para provocá-la. Na escola continuava a se reunir com aquele pessoal mais velho e desconhecido. Às vezes fugia no meio das aulas para encontrá-los e voltava bem na hora do fim, como se soubesse que tinha de ser cuidadosa caso minha mãe resolvesse procurá-la. Assim transcorreram os meses finais do ensino médio. Sofia foi se afastando cada vez mais, não só de mim, mas também de nossa mãe. As poucas vezes em que falava comigo era de forma sarcástica e costumava ser muito grosseira. Na maior parte do tempo simplesmente me ignorava. Quando chegou a hora de escolher o que faria da vida, anunciou à família que iria estudar em outro estado com uma bolsa integral. Disse que havia se inscrito por conta própria, que não queria compartilhar com a gente e que a tinham aceitado. Entregou à minha mãe uma carta oficial, assinada e carimbada pela instituição, e com isso um mês depois partiu de casa. Mentiria se dissesse que sua partida não me doeu, porque embora às vezes parecesse me odiar, eu continuava a vê-la como meu reflexo, minha metade e uma parte da minha alma. Eu não entendia como lhe era tão fácil me apagar da vida dela e me tratar como se eu fosse a peste de 7 cabeças. Eu, por minha vez, fiquei na nossa cidade e entrei numa faculdade para estudar medicina veterinária. Sempre amei animais e, ao ver que tinha sido aceita, senti uma felicidade imensa. Era um sonho de infância, um que eu e Sofia um dia compartilhamos, mas que agora, ao se tornar realidade, pesava como uma lembrança triste. Depois que Sofia foi embora, o contato praticamente desapareceu. Às vezes ela ligava para nossa mãe e eu sabia sobre ela apenas o que mamãe me contava, e nada mais. Algo que também aconteceu foi que a partir da partida dela, comecei a ter sonhos em que via Sofia parada no meio de uma clareira com um vestido transparente. Ela estava com os punhos cerrados contra um chão cheio de símbolos e murmurava palavras que eu não entendia, palavras que quase ninguém entende. O sonho era estranho, porque ao ver aquela imagem, eu sabia que não era eu, era Sofia, e eu era mais uma espectadora. Acordava sempre quando ela se levantava e corria em minha direção com os olhos totalmente em branco. Era uma imagem aterradora que sempre me causava muito medo e me fazia acordar gritando. Com o tempo, meus sonhos com Sofia tornaram-se muito recorrentes. Era sempre ela no meio da clareira, rodeada de símbolos desenhados na terra com algo escuro, ajoelhada, e murmurando palavras numa língua que eu não entendia. Com o tempo entendi, e não me perguntem como, que não era que eu sonhava com ela, mas que eu estava vendo o que ela fazia em outro lugar. Era como se uma janela invisível me deixasse espiar, ou pior, como se ela me obrigasse a presenciar aquilo. Era algo como um desprendimento que ela me impunha, ao qual me forçava. Passaram-se alguns meses assim, e eu não dormia bem por causa dos pesadelos da faculdade e outras coisas, como a recente separação de um namorado. Emocionalmente e fisicamente, eu me sentia muito cansada. Desde que Sofia se foi, eu emagreci muito. Vivia constantemente deprimida e ansiosa, e os acontecimentos recentes não ajudavam nada. E aqui é onde para mim começou o verdadeiro pesadelo. Lembro muito bem do dia do acidente. Saí tarde da faculdade, pois chovia e a avenida sempre alaga. Lembro de estar ouvindo uma música muito popular na época, quando de repente houve uma interferência na música. Era uma voz que no início era fraca,
Mas depois ficou evidente, uma voz distorcida, aparentemente masculina, que dizia meu nome por cima da canção. Por alguma razão comecei a sentir falta de ar, e de repente, junto à avenida, vi Sofia parada na calçada, olhando diretamente para mim enquanto eu passava. Não pude vê-la bem porque passei rápido de carro, mas a reconheceria em qualquer lugar. Continuei nervosa, achando que talvez fosse uma armadilha da minha mente. Mais adiante, lá estava ela de novo, parada na calçada, apenas me observando outra vez. Passei por ela novamente, embora daquela vez tenha decidido frear de repente e dar marcha a ré no carro. Esse foi o meu erro. Na ansiedade de voltar para confirmar que era ela e não uma ilusão, não percebi que ao frear estava justo no cruzamento de uma avenida. O último som que lembro foi a buzina de uma caminhonete que me atingiu e naquele instante tudo ficou preto. Meus ouvidos zumbiam. Caí em coma. Sim, estive em coma por mais de um mês, mas não foi descanso nem vazio. Eu me lembro que estava presa num lugar onde o tempo não existia, onde havia sombras me cercando e onde aquela mesma voz masculina repetia meu nome. Durante o tempo em que estive em coma, continuei a ter visões em que observava minha gêmea presidir rituais, erguendo facas, rodeada de velas pretas e cantos. Eu estava sempre no centro, imóvel, como se meu próprio corpo tivesse sido entregue. Sentia-me se apagando, como se a vida me escorresse aos poucos. Às vezes o cenário mudava e eu via minha gêmea numa espécie de igreja, com um vestido preto, de joelhos, rezando para imagens que não eram santos. Eram figuras com grandes e deformados chifres, enquanto eu sentia algo puxando-me de dentro, como se quisessem arrancar minha alma. E ali, entre aquelas sombras, entre todas as visões que eu tinha, consegui ouvi-la. Você é o preço. Você é minha oferenda. Você é o preço. Você é a oferenda. Depois soube que os médicos haviam perdido a esperança comigo. Minha mãe, desesperada, procurou especialistas e tratamentos alternativos. Nada lhe deu uma resposta. Embora nunca tenha sido uma mulher estritamente religiosa, naquele período ela se agarrou à capela do hospital. Passava horas ali, perguntando a Deus por que tinha que viver aquilo. Confessou-me que pedia não só por mim, mas também por Sofia, que nunca veio me ver. Ela não a acompanhou apesar de suas súplicas. Esse abandono também a dilacerava, uma filha ausente e a outra agonizando. Foi em uma dessas visitas que algo estranho aconteceu. A capela ficou em silêncio absoluto, um silêncio não desconfortável, mas tranquilizador. Minha mãe chorava na última fila quando ouviu passos. Não eram rápidos, mas dificultosos e lentos. Sentiu como se alguém que tivesse estado sempre naquela capela se sentasse ao seu lado. Uma mulher desconhecida, mas com um olhar intenso, lhe disse com uma voz muito baixa: "Sua filha não está doente. Alguém muito próximo a ela a entregou. Há um bem que a sustenta aqui, mas não por muito tempo." Minha mãe devia ter se assustado, mas não o fez. Algo dentro dela, uma certeza que não consegue explicar, lhe gritou que devia confiar, que se queria me ver acordar tinha que obedecer. A mulher entregou-lhe um pequeno amuleto, um saquinho de tecido escuro recheado com ervas secas, um fio vermelho e algo que parecia pó de osso. Indicou que colocasse debaixo do meu travesseiro e esperasse. Naquela noite, a desconhecida chegou ao hospital sem que ninguém a impedisse e entrou como se fosse parte da minha família. Trancou a porta do meu quarto com segurança e realizou aquilo que para qualquer um poderia parecer uma heresia, mas que minha mãe presenciou com muita expectativa e fé. Acendeu 3 velas nos cantos, desenhou um círculo de sal e cinza ao redor da minha cama e colocou uma tigela com água no chão, na qual logo deixou cair algumas gotas do próprio sangue dela. Começou a murmurar palavras que minha mãe não lembra, pois ela rezava em silêncio segurando um rosário. Embora tremesse.
Embora aquilo lhe parecesse estranho, algo naquele quarto dizia que aquele ritual não era escuridão, mas a única forma de me salvar. Eu, dentro do meu sonho, senti. Algo mudou nos meus pesadelos, como se um vento varresse a maldade que me sufocava. A voz masculina que dizia meu nome começou a soar cada vez mais distante, e um zumbido atravessou meus ouvidos, acompanhado de uma queimação no peito, como se meu coração de repente lembrasse que devia bater. Vi Sofia de joelhos diante de mim, com os olhos esbugalhados e a boca torcida num grito. Estendi as mãos como garras, desesperada para se agarrar a mim, mas a substância escura que me pressionava se dissolvia pouco a pouco como fumaça. A última vez que vi minha gêmea foi ali, com a raiva no rosto, uma raiva que não era humana. Senti um puxão violento no estômago, como se uma corda se rompesse dentro de mim. Meu corpo pesava, mas ao mesmo tempo uma força quente que não vinha de mim me empurrava para cima. Lembro que Sofia gritou meu nome uma última vez, um último grito que logo se afogou. E justo naquele momento o ar entrou nos meus pulmões como um golpe. Senti dor, frio e o peso do meu corpo real. Não sei quanto tempo se passou, mas sei que pouco depois daquele ritual, abri os olhos. Os médicos chamaram aquilo de milagre, mas depois minha mãe me contou tudo. Alguém havia querido me entregar como pagamento a uma divindade, e embora eu intuísse, não queria aceitar. Não queria acreditar que Sofia fosse capaz de algo assim. Minha irmã, minha outra metade. Passaram-se dias e não havia notícias dela. Suas ligações haviam cessado semanas antes, e suas mensagens já haviam desaparecido. Minha mãe, temendo o pior, decidiu ir procurá-la. Conta que quando abriu a porta do apartamento, um fedor horrível a atingiu imediatamente. Entrou na casa e foi até o quarto, apenas para encontrar seu maior pesadelo. Sofia estava no chão, sem vida, com o rosto pálido e uma expressão que minha mãe descreve como dolorosa. Os braços estavam estendidos e as mãos abertas para o teto. E o ambiente também era muito macabro. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos pintados com vermelho. Sobre a mesa e no chão, havia muitas velas pretas e vermelhas consumidas até quase desaparecer. Nas estantes haviam figuras sem olhos esculpidas em madeira e outras com formas distorcidas. Também haviam livros abertos com escritas legíveis, amuletos pendurados nos móveis e entre eles pequenos fragmentos de ossos. Todo o ambiente estava carregado de uma aura verdadeiramente demoníaca. Segundo as autoridades, ela retirou sua vida, pois não encontraram sinais de violência externa, nem evidência de outra pessoa ali. Entre seus pertences encontraram algo que nos deixou atônitas e que adicionou mais dor à situação. Sofia nunca foi à faculdade como havia nos dito. Entre seus papéis encontrou-se tudo. Ela pertencia a um culto e achamos as promessas que ela havia feito. E o mais desolador, que eu havia sido oferecida como parte de um pacto. Cada linha confirmava o que meus pesadelos haviam insinuado durante meses. O acidente, meu coma, tudo havia feito parte de um plano que já estava escrito. Naquele dia compreendi com um terror absoluto que eu não apenas havia perdido minha irmã, também havíamos descoberto do que ela era capaz. Sofia não era apenas meu reflexo, era alguém que entregara seu próprio sangue a forças que não podiam ser compreendidas nem enfrentadas. E embora eu, graças a Deus, esteja viva, o que resta daquele pacto obscuro ainda paira perto de mim. No dia do enterro fez muito frio, apesar de estar quente nos dias anteriores. A verdade é que, apesar da dor que atravessávamos como família, eu ainda tinha muitas dúvidas. Ainda queria saber, e as dúvidas dias depois se resolveram. Um dia, enquanto conversávamos na cozinha, alguém bateu à porta. Era a mesma senhora que havia guiado minha mãe durante meu coma. Minha mãe ficou feliz em vê-la, pois queria que eu a conhecesse. A convidou a entrar e, inevitavelmente, o tema Sofia surgiu na conversa.
A bruxa, a irmã, não sei como chamá-la, olhou-me fixamente com seus olhos escuros e com voz firme disse: Sua irmã Sofia era quem devia te entregar como oferenda. Tudo estava planejado. Os rituais, os símbolos, o acidente. Tudo era para selar o pacto. A verdade, comunidade, é que apesar da dor que atravessávamos como família, eu ainda tinha muitas dúvidas. Os rituais, os símbolos e o acidente era para selar o pacto, mas algo impediu que o pagamento se realizasse. A divindade com a qual ela fez o pacto não tolera atrasos nem desculpas, por isso ela pagou no seu lugar. Sofia já não está viva porque a entidade a reclamou. Você sobreviveu porque seu vínculo com a vida e Deus bloquearam o sacrifício. Não foi o ritual que eu fiz. Isso simplesmente ajudou para que você pudesse voltar, mas aquela força sempre esteve em você. A senhora disse. Desde então, às vezes sinto Sofia. Às vezes sinto Sofia aqui comigo, muito perto. É como se ao entender o que fez, ela estivesse mais presente. Ela não está sempre aqui, e cada vez é menos, mas quando acontece sinto um frio muito estranho. Isso me dá muito medo. Às vezes, ao passar em frente a um espelho, acho ver um piscar nos meus olhos que eu não fiz. Sinto que às vezes é ela, me observando através deles. Nas noites silenciosas, quando me deito e fecho os olhos, ainda consigo voltar àquele, entre aspas, sonhos. A vejo em cada canto, murmurando palavras ou orações que não entendo, e por um instante sinto que não há distância entre nós, que somos a mesma. Às vezes um cheiro de ervas queimadas invade meu quarto, ou escuto um sussurro mal audível dizendo meu nome. Como todos os gêmeos, minha irmã e eu estivemos, estamos e estaremos unidas para sempre. Sei que a verei novamente e isso me aterroriza. Isso me dá muito medo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu tinha 16 anos diário. Nem lembro em que mês foi, mas sei que aconteceu em algum momento do calorzão. Moro no sul e meus pais tinham viajado para passar o fim de semana fora, então eu ia passar 2 dias sozinho fazendo o que quisesse. Basicamente fiquei alternando entre ver vídeos no YouTube, jogar videogame e pegar comida na cozinha. Passei 99% do tempo no meu quarto, no andar de cima, de fones de ouvido. Como adolescente, era ótimo poder ficar sozinho fazendo o que eu quisesse sem ninguém me incomodar. Em algum momento, enquanto jogava, comecei a ouvir vozes. No início pensei que algum vídeo tivesse começado a tocar em segundo plano, mas quando verifiquei o YouTube, tudo estava pausado. Então tirei os fones e percebi que as vozes vinham de fora. Minha janela estava um pouco aberta, então dava para ouvir o som abafado de alguém falando. Também chovia lá fora, o que dificultava ainda mais. Mas a pessoa tinha que estar bem perto, como se estivesse junto à parede da casa. Não conseguia entender o que dizia, nem se falava com outra pessoa, só parecia uma voz. Quando me levantei da cadeira e fui até a janela para ouvir melhor, a voz parou. Decidi descer e tentar olhar por outras janelas para ver se ainda estava por ali, porque, sinceramente, alguém andando tão perto da casa às 8 da noite era bem estranho. Parecia que quem quer que fosse já tinha ido embora, pois não vi nenhum sinal quando cheguei ao andar de baixo. Aproveitei para pegar um pacote de batata no armário e voltei para o meu quarto. Devo ter ficado jogando por mais ou menos 1 hora, mas passou rápido. Eu estava no meio de uma partida quando, de repente, ouvi uma voz fora do fone. Mesmo com os fones, a voz estava muito mais clara do que antes. Não necessariamente mais alta, mas bem menos abafada, e eu poderia jurar que entendi o que ela disse. Tirei o fone rápido e fiquei ouvindo.
A casa estava quieta e rangendo enquanto eu esperava uns 15 segundos até ouvir a voz de novo. Luke. O homem chamou meu apelido. Meu nome completo é Lucas, mas meus amigos sempre me chamam de Luke, e era assim que ele me chamava. Eu não reconhecia a voz e, mais importante, tinha quase certeza de que vinha debaixo de mim, como se estivesse dentro da casa. Coloquei o fone devagar na mesa, me levantei e fui até a porta do quarto. Tentei abrir o mais silenciosamente possível para não fazer barulho. Assim que abri, ele chamou meu nome de novo. Mas gritar não é bem a palavra. Era como quando você chama alguém para perguntar alguma coisa. Calmo, amigável e quase suave. No contexto de um estranho dentro da minha casa, isso tornava tudo ainda mais assustador. A voz tinha um timbre áspero, como se ele tivesse uns 50 e poucos anos e uma vida inteira fumando cigarros. Quando disse meu apelido de novo, confirmei. Ele estava definitivamente dentro da casa, provavelmente bem no pé da escada. Afastei-me e deixei a porta aberta, com medo de fechá-la e fazer barulho, já que ele estava tão perto. Fui então até a janela dos fundos e a empurrei um pouco mais. Depois saí com cuidado para o telhado e fechei o máximo que consegui. Não era um telhado completo, mas sim o beiral da varanda da frente, que ficava bem ao lado da minha janela, formando uma saliência inclinada de uns 90 centímetros, onde eu podia ficar em pé ou sentado. Definitivamente não era o lugar mais seguro, ainda mais molhado e escorregadio pela chuva. Porém, não tinha muita escolha, a não ser que quisesse me esconder no quarto e provavelmente ser encontrado antes da polícia chegar. Foi aí que percebi que tinha cometido um erro. Deixei meu celular em cima da mesa. Estava tão preocupado em sair que nem pensei nisso. Voltei para a janela, pronto para entrar e pegar o telefone, mas quando olhei para dentro, vi uma sombra passando pelo corredor em frente ao meu quarto. Rapidamente pulei para fora da vista. Meu coração disparou na garganta. 2 segundos depois, ouvi coisas se mexendo dentro do quarto e a voz do homem novamente. Luke. Aquele tom era assustador. Olhei de canto só um pouco para ver parte do quarto. Tudo o que vi foi a sombra dele na parede, mexendo-se e olhando para a minha mesa, provavelmente vendo o jogo aberto. Ele devia estar percebendo que eu ainda estava por perto. Eu queria muito me esticar mais para ver quem era, mas não podia arriscar ser morto desse jeito. Comecei a sentir aquele pressentimento, um sexto sentido de que eu seria descoberto, então agi rápido. Fui para a parte mais distante da saliência. Debaixo de mim havia apenas um pequeno pé de acerola e um pouco de grama. Devia ser uma queda de uns 3 metros. Primeiro me pendurei, depois soltei, bati as pernas no chão e caí para trás. Doeu, mas não quebrou nada. Levantei e corri para a casa mais próxima. Sinceramente, não sei como as pessoas dessas histórias que eu ouço conseguem ajuda tão fácil, porque no meu caso, ninguém atendeu o portão. Era madrugada e eles provavelmente acharam que eu era algum maluco tentando fazer com que abrissem. No fim acabou dando certo, porque uma das casas chamou a polícia, e aí pude explicar a situação ao policial. Não tenho como saber quanto tempo fiquei lá fora, mas chuto uns 30 minutos até o policial chegar. O homem já tinha ido embora, mas o policial encontrou a janela do meu quarto totalmente quebrada. Meu coração afundou ao saber o quão perto ele chegou. Nos dias seguintes, minhas pernas incharam por causa do salto, mas no fim, não tive nenhuma lesão permanente. É louco pensar que aquela decisão provavelmente salvou minha vida ou impediu qualquer plano doentio que o invasor tivesse em mente. Acho que isso sempre vai me assombrar, saber que estive tão perto de ver quem ele era, mas não vi. Às vezes penso que deveria ter arriscado e olhado, mas é fácil dizer isso agora, quando não estou em perigo. Pelo que eu e minha família sabemos, o doido nunca voltou e nunca fez mais nada.
Que tal o Diário dos Pesadelos? Meu nome é Norma, sou do México, mas tenho família no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Essa história se passa nos Estados Unidos, então irei falar dessa parte da família. Mais especificamente na região leste da Virgínia, bem onde começam os Apalaches. Para quem não sabe, os Apalaches são uma cadeia de montanhas antigas que passam por vários estados. São bosques muito densos e ali se contam lendas de desaparecimentos e coisas que não têm explicação. Eu ganhei muito medo deles desde pequena, quando meus tios vinham nos visitar e me contavam essa história. Corria a década de 90 e um grupo de amigos, 7 pessoas, decidiu ir aos Apalaches para uma excursão. Era uma atividade comum entre turistas, mas a população local sabe que é perigoso entrar lá sem conhecer bem. Os amigos saíram cedo pela manhã, com relógios, mochilas cheias de água, comida e um mapa físico, porque naqueles tempos não havia celulares com GPS. Eles pensavam em voltar antes do entardecer, mas dizem que dentro do bosque o tempo passava voando. Eles olhavam os relógios e se surpreendiam com a rapidez com que as horas se iam sem perceber. Quando deram conta, já tinha anoitecido. Então decidiram voltar pelo mesmo caminho, seguindo o mapa. Caminhavam rápido, com lanternas, quando em certo trecho da trilha apareceram 4 ou 5 crianças. Pareciam normais, com roupas sujas de brincar, sorridentes. Cumprimentaram com simpatia e disseram que a saída para onde eles iam estava fechada, pois houvera um pequeno incêndio e alguns trabalhadores a haviam bloqueado. Os amigos se olharam preocupados, porque não havia cheiro de fumaça nem nada. As crianças disseram que eram dali, conheciam o bosque como a palma da mão e poderiam guiá-los até outra saída. Alguns do grupo ficaram desconfiados, pois é estranho um bando de crianças guiar gente em um bosque escuro, mas a maioria só queria sair logo. Sem outra opção, concordaram em segui-los. Caminharam atrás delas por um caminho cercado de pinheiros altos e árvores enormes, quando notaram que surgiu uma névoa espessa. Enquanto avançavam, começaram a ver coisas no chão como sapatos velhos, roupas rasgadas e mochilas abandonadas. "Vocês têm certeza de que este é o caminho?" perguntaram as crianças. Mas elas não respondiam, só seguiam andando em silêncio. Tentaram verificar o mapa, mas ele havia desaparecido. Tinham estado com ele na mão há pouco e de repente sumiu. Eles não tinham a mínima ideia de onde estavam. O bosque parecia diferente, mais escuro e sufocante. Então uma das meninas do grupo contou cabeças e disse: "Faltam 2, faltam 2. Todos pararam, gritando os nomes dos amigos na escuridão. Já nessa altura, decidiram largar as crianças de lado e procurar os amigos sozinhos. Mas quando se viraram lá, estavam os meninos parados, olhando fixamente para eles com rostos que transmitiam pura maldade. Correram para procurar os outros, juntinhos para não se separarem. Com as lanternas viam as crianças correndo entre as árvores, escondendo-se atrás de troncos, rindo como se brincassem de esconde-esconde. Era arrepiante. E é nessa parte da história que mais me dá medo. Sem que percebessem, mais 2 pessoas desapareceram do grupo. Simplesmente sumiram. Restaram apenas 3, todas garotas. Não souberam como aconteceu. Um instante estavam ali, no seguinte não. As 3 se abraçaram sem entender e se sentaram contra uma árvore. De repente, uma delas levantou o rosto e viu uma das crianças lá em cima, entre os galhos, montado como se estivesse sob um cavalo. Seu rosto era deformado e enrugado, com a pele esticada, olhos esbugalhados e um sorriso que ia de orelha a orelha. Observava-as atentamente, como um predador analisando a presa. Elas gritaram e correram. As crianças as perseguiam, rindo mais forte e aproximando-se. Então viram um riacho estreito à frente e o atravessaram correndo. Os meninos pararam na margem, como se tivessem medo da água,
ou como se não pudessem atravessar. Eles olhavam furiosos, e agora todos os seus rostos mostravam claramente a deformidade. As garotas não pararam e correram pelo outro lado do bosque até que milagrosamente encontraram uma saída, onde pediram ajuda. Durante 12 dias a polícia fez buscas, mas nunca encontrou o resto do grupo. Alguns as chamaram de loucas, dizendo que tinham inventado tudo por trauma ou algo parecido. Mas o povo da Virgínia sabe que aqueles Apalaches são perigosos. Há algo antigo e maligno lá, que se disfarça para te prender. Pelo que sei, esses bosques estão entre os mais antigos do mundo. Por causa dessa história, eu guardo muito medo de bosques e jamais entraria sozinha em um.